rouba. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que me roubamos? Aí ele diz, nos dízimos nas ofertas alçadas. Não é? Por isso ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubares a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos tenha, ou advenha a maior abastança. Aqui, quando nós falamos dessas questões, aí existem alguns questionamentos, né, sobre essa questão de você estar provendo a casa do Senhor. Quando a Bíblia diz isto, nós entendemos que todo Israel, na época, ele tinha a obrigação de trazer recursos para o templo. Para que ele trazer recursos para o templo como? Trazer recursos para o templo para que houvesse mantimento, tanto na questão da preservação quanto no mantimento das pessoas que ali cuidavam. Os levitas, eles eram homens, os sacerdotes eram homens que viviam exatamente essas coisas. A igreja precisa estar assim, até porque quando nós entendemos que se eu estou trabalhando, é porque Deus me dá saúde. Se eu estou prosperando, é porque Deus está me dando sabedoria e inteligência. E nada mais justo do que cumprir a palavra do Senhor. Por que é que tem muitos cristãos que sofrem tanto? Porque acha que o pouco que ganha, se tirar ou se devolver a Deus, está faltando. Ah, irmão, eu só fiz um biquinho ali, só ganhei R$100. E está tão pouco, se eu der, se 100 é pouco, eu der 10, vai ficar só 90, não vai dar. Vai sim, Deus vai multiplicar. Vai sim, porque Deus, Ele está dizendo na sua palavra, se você fizer isto, não é barganhando com Deus, é nós termos a convicção de que a Bíblia está aqui, eu preciso cumprir essas coisas. Eu não posso me apegar, porque a partir do momento que nós nos apegamos a isso, deixamos de fazer, aí o meu coração não está em Deus, está naquilo que eu estou me apegando a Ele. O que é que a Bíblia diz? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso que muitos cristãos estão sofrendo por conta disso, que acha que só pode pagar o dízimo ou deixar o dízimo se tiver um emprego fixo, se tiver carteira registrada. E tem mais, tem pessoas que é dizimista quando ganha R$1.000, quando ganha 10 mil não é mais dizimista, é ofertante. Por quê? Porque quando ganha R$1.000, vai dar só R$100. Mas quando passa a ganhar 10 mil, teria que dar 1.000. Aí começa a crescer o seu olho. Aí você não é mais dizimista. Não, eu vou dar 900, já está bom mais. Para você não estar aí, você está roubando a Deus. Se você for pôr no seu coração, porque aí está o problema. Não estou dizendo que quem não dá dízimo, que deixa de dar dízimo, ele está descumprindo. A Bíblia diz. Mas aquele que se compromete, a Bíblia diz, se você se compromete, porque tem irmão que diz, se tu abrir a porta do emprego, você é um dizimista. E vai, e depois que está lá, esquece, ele está roubando a Deus, ele prometeu. Se ele dizer, Senhor, eu vou fazer o meu trabalho, mas eu não vou dar uma oferta nem dízimo. Claro, Deus, você não mentiu para Deus, mas Deus vai trabalhando. E você deve ter sentido isso dentro do seu coração. Portanto, é você saber que você, quando promete a Deus, cumpra. Porque quando você cumpre, a Bíblia diz que aí vem as bênçãos que Deus ali dispensar sobre nossas vidas. E está escrito no versículo 10, né? Diz assim: trazei todos os dias na casa de mantimento, já lei, mas vamos reler, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Alguém já escreveu um livro?
conhecido, irmão Bezerra, disse, não, irmão, essa questão de dízimo é para aquela época. Aqui é para devorador, é gafanhoto. A primeira missão é derramar chuva sobre a terra. E a preocupação é verdade. Mas por quê? Porque a riqueza da terra, do céu, ainda está na terra. E naquele tempo mais ainda, que tudo era da coisa natural. A riqueza, quando havia chuva, havia riqueza. Por que é que o Egito foi uma nação muito rica? Porque Deus já havia dito e Deus fez com que houvesse chuva suficiente para dar aqueles 7 anos de abundância ali em toda a terra, e o Egito recebeu muitas e muitas vezes todo provisionário. Então, aqui essa riqueza, naquele tempo era isso, hoje é também, mas hoje não se restringe a isso. Hoje a bênção é saúde, sossego, paz, tranquilidade, que Deus dá, e o mantimento do dia a dia. Cumpre nessas palavras que o nosso irmão, o salmista Davi, disse, quando já estava avançado de idade. Ele disse para a sua congregação, hoje eu estou velho, mas eu já fui moço, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que é que ele estava falando? Justo era aquele que obedecia e observava os mandamentos do Senhor. Por isso que nós precisamos obedecer a Deus nos seus mandamentos pela fé. Nós não podemos colocar em nosso coração nenhuma intenção de barganha ou de negociação com Deus. Precisamos entender, Senhor, tu me deste essas coisas. Eu vou ficar tanto? Não, a Bíblia diz que eu devo devolver 10, eu vou fazer isto. E aí Deus começa a cumprir em nossas vidas todas as promessas e as bênçãos que Ele tem dado para nós. O versículo 12 diz assim, além de nos dar toda essa riqueza, e diz, e todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Como é bom cumprir a palavra de Deus. Da igreja, orar, jejuar, buscar e observar os estatutos do Senhor. Onde é que eu errei? Para retornar a Deus. Precisamos determinar na nossa vida fazer a reflexão, irmão. Como é que nós temos andado? Será que a minha vida, a minha caminhada está indo de forma que eu estou realmente deixando o meu caminho aberto para que eu retorne em paz? O profeta Eliseu, quando ele seguiu Elias, saiu de Betel e foi até um outro lugar. Quando ele recebeu a bênção, ele teve que voltar pelo mesmo lugar que saiu. Ele voltou. Mas o que é que ele deixou? Deixou um rastro de prodígios, maravilhas e de testemunho de vida. E como Eliseu era o pajem, era o amigo, era o serviçal de Elias, ele era visto como seguidor de um homem de Deus. E quando ele voltou pelo mesmo caminho, fazendo todos os prodígios e maravilhas que Elias fez. Porque Elias deixou um caminho de prodígios e maravilhas. E nós também precisamos. Onde é que nós estamos indo? Será que quando eu precisar retornar, vamos estar ali de posse das bênçãos que Deus prometeu para nós? Tornai vós para mim e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor. Aí diz aqui no versículo 13, as vossas palavras foram acrescidas para mim, diz o Senhor. Aí o povo disse, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aí depois vem aqui, murmuração, não é? Senhor, mas eu não falei nada contra ti, não falou? Amaldiçoando o dia, murmurando, não dando ensinamento a seus filhos, não tendo testemunho de vida. Estamos agredindo a Deus. Estamos fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Aí é por isso que Deus disse a ele, inútil é servir a Deus. Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante dos seus exércitos. Não é? Aí por que a pessoa não é crente e prospera ou não prospera? É acreditar a Deus. Por que é que as pessoas estão no mundo, têm compromisso com a igreja e não tem problema de saúde, não tem nada, e eu sirvo a Deus e tenho tanto problema? Está acreditando a Deus, está aqui dizendo. Por que é que eu estou desempregado, eu vejo o cara beber aguardente, fazer tudo por aí e não falta um bom emprego? Você está acreditando a Deus? Você está dizendo, é inútil servir a Deus. Se eu sirvo a Deus e eu estou numa situação dessa, e as pessoas que não servem estão diferentes, se você assim diz, a gente está dizendo bem claro, que inútil é servir a Deus, porque as pessoas que não servem prosperam ou não prosperam. Isso é agredir a Deus, murmuração. Isso é não ser grato a Deus. Estamos agredindo a Deus quando não estamos dando graças por tudo. O apóstolo Paulo dá graças por tudo. E quando nós damos graças por tudo, temos a certeza que a graça de Deus vem abundar em nossa vida. Temos a certeza que o Espírito do Senhor está fazendo parte da gente. E aí vai brilhar para que seja irradiado esta luz espiritual e venha e vá alcançar outras vidas que ali estão. Por isso que nós precisamos nos policiarmos nesse sentido. O que é que eu estou fazendo? Eu estou agradecendo a Deus por tudo sempre, ou estou sempre murmurando e dizendo a Deus que deveria eu ter mais do que estava integridade? Será que nós estamos cobrando de Deus? Quantas vezes cobramos de Deus desnecessário? Porque de Deus não se pode cobrar, porque a minha Bíblia diz que Ele sabe muito mais do que eu preciso que eu vejo. Então precisamos retornar a Deus para que Deus torne a nós. Porque quando alguém perguntar, quando Deus perguntar, você está sendo agressivo a mim, eu pergunto, Deus, em quê? Ele está dizendo, quando você procede assim. Quando você olha a vida de alguém que não me serve e diz que está melhor do que você. Quando você diz, por que é que eu tenho pouca coisa e alguém que disser que tem muito? Por que é que eu adoeço e alguém não adoece? Porque é que quanto mais eu oro, como se diz, mais a assombração me aparece, diz assim que as pessoas dizem, não diz, mas quanto mais eu oro, mais me aparece. Isso é agressão a Deus. Quando eu oro a Deus, o que acontece comigo, a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que é palavra do Senhor, não é minha. E quando nós cremos nisso, meu irmão, não temos dúvida de que nós somos muito mais que vitoriosos, que está escrito lá no livro de Romanos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque agradecemos a Deus por tudo. A nossa inquietação faz parte da agressividade a Deus, porque estamos inquietos com aquilo que não devemos. Quando a Bíblia diz, por que nos inquietasse, porque havemos com medo de perder o vestido? Não vejo os pássaros no campo que não morrem, não vejo as flores que são bonitas e nem não conseguem se vestir tão bem quanto a ele. Se assim faço com as aves, se assim faço com as flores, não somos mais muito mais importantes para mim, ó filhos de Israel. Isto é verdade, nós somos mais importantes. Pastor Efésios fala aqui que nós somos a coroa da criação. A coroa da criação é porque somos as criaturas mais excelentes da face da terra. Nós não fomos criados por acaso, fomos criados para estarmos aqui louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, e que o mundo veja em nossos semblantes e nos atitudes a glória de Deus. Não é inútil servir a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos também os que comem de piedade se edificam, se eles tentam ao Senhor escapam. No versículo 16 diz assim, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e ouve. E há um memorial escrito diante dele para que os temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha que coisa linda. Quando nós tememos a Deus, a Bíblia diz que Deus tentará escrever todas as nossas atitudes. Está aqui nos galardoando aqui na terra e está preparando um lugar para desfrutarmos no final de todas as coisas. Como um atleta que estamos pleiteando aqui a vitória. A Bíblia diz que quando procedemos desta forma, quando estamos desta forma falando de cada um com companheiro, com mansidão, com alegria, com convicção, exaltando o nome do Senhor,
Bíblia diz que Deus atenta e ouve. E se Ele ouve, se agrada. E se Ele se agrada, prepara o melhor. E se prepara o melhor, é para mim e para você. Aleluia. E eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupar-me como um homem poupa seu filho que eu serve. Olha que coisa linda. Eles serão meus e o Senhor preparou um lugar especial. Nós somos um particular tesouro. Tesouro particular são coisas excelentes. Tesouro todo mundo tem, muitos tesouros. Mas o particular é aquele que você guarda com carinho. O particular é aquele que você não dá, nem troca, nem vende. O particular é aquele que ele é a sua pedra preciosa. O particular é aquilo que você diz, esse daqui, todos os outros possam até dar fazer. Se não, assim somos nós para Deus, quando estamos de acordo com a vontade. Toda a criatura Deus fez para perder-se lá e não ter espírito. Ele não colocou o seu fogo de vida, mas nós não, Ele colocou. Então toda a criatura vai morrer, perecer, vai pôr na terra e não ressurge mais. Mas você e eu temos o Espírito de Deus e vamos ressuscitar, porque somos um particular tesouro para Deus. E se assim somos, nós temos a convicção que após todas essas coisas, o Espírito tesouro vai nos dar alegria maior em saber, quando partirmos daqui, vamos estar na posse da vitória total, que está escrito assim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Amém? Amém. Vamos perseverar firme, porque a vitória aqui na terra é muito grande, mas maior, de um banquete maior está por vir. Aleluia. Aqui na terra é muita vitória, mas aqui é a batalha. Aqui é o campo da batalha, e que nós estamos vencendo. O banquete vem depois da batalha, e está preparado desde a fundação do mundo. Naquele dia, diz o Senhor, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Vamos continuar firmes, perseverando no caminho do Senhor, olhando para nós, na questão do caminho que estamos seguindo, para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor. E se estamos desviando, Deus está dizendo, olha para trás, veja onde você está, veja o que está praticando. Se tem alguma coisa errada, não é em Deus, é em nós. Diz a palavra do Senhor, queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Então nós precisamos rever algumas atitudes nossas, talvez esteja prejudicando nossa caminhada, mas Deus é fiel e está conosco todos os dias, nos dando condições e nos capacitando para a obra do Senhor. Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando os irmãos, e eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos de posse de vitória, não é? Assim como o irmão Amaral está aqui testemunhando e grandes bênçãos, o irmão Dava visitou seu pai, vai receber notícia que Deus visitou seu pai, eu tenho certeza. E nós aqui estamos nesta igreja agradecidos por esse espaço que Deus tem aberto, esse espaço que Deus tem abençoado, e agradecidos por tudo. Aconteça o que acontecer, irmão, na minha vida e na tua vida, pode ter certeza que é para o bem maior dos que servem a Deus. Nunca deixe o caminho do Senhor. Aconteça o que acontecer. Não olhe para as ofertas e propostas. Não olhe para os lados. Continuemos olhando para a frente, para o Calvário, onde está ali o autor e consumador de nossa fé. Graças a Deus. Amanhã temos aqui